Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse canal meu no YouTube, eu pretendo compartilhar um pouco das minhas experiências, das minhas opiniões e de coisas diversas no sentido de compartilhar conhecimento. Caso você não me siga ainda, vai ter minhas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no YouTube, todas são Codando na Gringa, então eu fico muito feliz caso você possa me apoiar. Se você gostar desse vídeo, você pode compartilhar com alguém e pode ajudar essa pessoa também. Vamos lá! Qual linguagem de programação eu devo escolher para iniciar, né? Então é uma pergunta aí muito difícil e aqui nesse vídeo eu vou dar minha opinião sobre. Lembrando que a opinião de outras pessoas pode ser diferente, o que é totalmente aceitável. Eu estou compartilhando baseado nas experiências que eu vivi e em tudo que eu já vi sobre o mercado de tecnologia que eu estou desde 2019, então um pouco mais de 5 anos. Para facilitar a nossa vida, existe um ranqueamento das linguagens baseado na popularidade. E esse ranqueamento se chama TIOBE Index. Esse index é uma forma de você ver o ranqueamento, em qual posição cada linguagem está, baseada na sua popularidade. Então, quanto mais ela é usada no mundo, ela vai aparecer nesse ranking. Então, esse é um grande passo, esse é o passo inicial para você que quer ser programador e quer conhecer, saber sobre essas linguagens que estão populares ou que estão em mais uso e também baseado nesses fatores que o TIOBE Index ranqueia, certo? Agora, falando sobre minha opinião, eu imagino que se você esteja aqui, você já definiu se é front-end, back-end ou full stack. Caso você esteja aqui e você ainda está em dúvida sobre qual área seguir, eu tenho uma boa notícia que eu vou falar para você uma linguagem que vai te ajudar em todo o aspecto até você decidir qual é a área que você quer seguir. Essa linguagem é JavaScript. Caso você esteja indeciso, JavaScript é muito bom. Por quê? JavaScript você consegue fazer back-end, JavaScript você consegue fazer front-end. Fazendo esses dois, claramente você consegue fazer full stack também. Então é uma boa linguagem para você aí que está indeciso e você pretende começar, não sabe ainda em qual área seguir. Essa é uma boa linguagem inicial e aí você pode ir desenrolando e vendo qual área melhor você quer seguir. JavaScript é uma linguagem muito legal porque você tem suporte em muitos lugares, você tem bastante fóruns, você tem bastante dúvidas, bastante erros que a galera consegue te ajudar, porque eu diria que é a linguagem mais popular que a gente tem hoje no mundo da programação. Mas agora falando sobre os pontos negativos de JavaScript nesse caso. Que nem eu falei, existe muita concorrência. Então você vai estar concorrendo com muitas pessoas quando você vai entrar no mercado de trabalho. E isso não é legal, Então essa é uma linguagem que eu recomendo agora para quem está iniciando, somente para quem não tem uma ideia aí se vai seguir no back, no front, e aí vai ajudando a definir isso, beleza? De front-end também não tem como fugir muito, então você vai ter o JavaScript, mas eu vou falar um pouco sobre os frameworks aqui também. Entenda que JavaScript hoje domina essa parte de front-end, de internet, de manipulação, dos elementos ali visuais. Então com JavaScript você consegue adicionar elementos, você consegue modificar elementos, você consegue fazer animações. Eu não sou expert de front-end, mas eu sei que JavaScript domina nesse sentido. E existem alguns frameworks que são bastante comuns hoje e populares que podem ajudar você. Eu vou citar 3 aqui que eu acredito que são os mais populares, que são React, Vue e Angular. Esses 3 frameworks, eu diria que eles são os mais famosos de JavaScript, mas existem outros também. Beleza, qual desses 3 então eu devo escolher caso eu esteja trabalhando com JavaScript e queira mexer com front-end? A minha opinião pessoal é que você vá de React, porque React é muito popular, existe muito mercado com React e é a mesma coisa que eu havia falado do JavaScript, Você tem muito suporte, você tem muitas pessoas comentando sobre e tá lá no hype, Isso eu vejo desde que eu entrei na faculdade. Então React ali desde 2017 eu vejo que é uma linguagem, que é um framework assim bastante requisitado pela galera de front-end. Galera do front-end, deixa aí nos comentários o que você acha dos frameworks, se isso que eu falei faz sentido ou não. Agora vamos falar da minha parte preferida, que é o back-end. Você que quer ser back-end, você quer mexer com o que no back-end? Você quer mexer com processamento de dados? Você quer mexer com machine learning? Você quer mexer com web? Existe uma infinidade de coisas que você pode fazer ali no lado de back-end. Caso você queira trabalhar com machine learning, IA, web, você esteja indeciso, mas você gosta desses tópicos, Python é a melhor escolha. Por quê? Python já possui uma infinidade de bibliotecas que possui essas características, Então, seja de estatística, de machine learning, então
tudo isso relacionado a reconhecimento de imagens. Python é muito forte nisso. Mas vamos dizer que você quer atuar com web, né? Então, depois de um tempo você não está mais tão afim de ver essas coisas de machine learning e tudo mais, de inteligência artificial. Python também é bom para web, né? Então, existe um framework que se chama Django, e esse framework, ele é o framework MVC, é como se fosse o Spring Boot do Python. Então, o Python ali você consegue atuar no back-end com esse framework. Não só com ele, mas acredito que ele seja o mais famoso. É uma linguagem conhecida, é uma linguagem fácil de entender, então vale muito a pena. Caso você queira mexer com a aplicação desktop, né? Então o que é aplicação desktop? Eventualmente é uma aplicação ali que você vai criar uma vez e as pessoas vão abrir no Windows, vão abrir no Mac e tudo mais. Para o Windows é muito famoso, né? A gente tem o C#, o próprio Java, que faz essa aplicação, que faz aplicações desktop também, e acredito que são os principais, então C# e Java. Você quer fazer aplicação desktop, você pode ir com essas duas linguagens. Mas por que a aplicação desktop não tem tanto mercado? Porque basicamente hoje é tudo muito na web, né? Ou aplicativos. Então é muito difícil as pessoas quererem, né, construir uma aplicação desktop. Além do que, desktop vai ser menos famoso, por exemplo, que o web. É lógico que tem as vantagens e desvantagens de cada uma, mas hoje a web está dominando muito mais. Então eu recomendo você ir para desktop somente se você quiser mexer com jogos, né? Então com games. Aí você vai para a parte de desktop, e para games eu também recomendo C#, C++. Toda a família C é muito forte para jogos, tá? Até os jogos antigos eram escritos em C, mas hoje em dia eu acredito que C++ e C# sejam as linguagens aí para mexer com jogos. Vamos falar de web agora então, já que eu falei de desktop, mostrei o contraste, né? Falei do contraste com desktop e web. O que domina hoje na web? Web hoje é muito forte PHP, né? Então, ali eu trouxe Python, caso você esteja indeciso, mas caso você tenha certeza, eu quero mexer com web, vai no PHP, não tem erro, PHP não morreu, tá vivo, tem frameworks bons e é uma boa linguagem. Caso você queira ir por um caminho diferente, que não seja PHP, não gosta de PHP, tem uma versão PHP, aí você tem outras linguagens como Java Web, que é bem bacana. Então o Spring Boot, né, ele entra nessa parte de Java Web. Você pode ter esse framework de web e usar o Java no back-end. Você pode ir para o Ruby, então é a linguagem que eu trabalho hoje, que tem o framework Ruby on Rails, que ele é muito bom, então é também esse framework MVC, é bem bacana. E você pode ir com o próprio JavaScript para o back-end, né? Então você tem o Node, você tem o BAM, você tem uma infinidade de escolhas aí para o JavaScript no back-end também. A minha sugestão seria vá de PHP, caso você não goste muito de PHP, tenha um pouco de aversão, vá de JavaScript. Caso você também não goste de JavaScript, eu recomendaria Java. E por último, Ruby. Apesar de ser minha linguagem, eu sei que o mercado dela não é tão forte, principalmente para entry level, então para junior, então eu não recomendo tanto. Porém, para o mercado da gringa, Ruby domina. Eu vejo vagas, eu me apliquei para várias vagas em Ruby ultimamente e é uma linguagem que domina lá fora, porque as empresas querem fazer MVP, produtos rápidos, e elas utilizam Ruby on Rails, que é um framework muito bacana que faz um MVP de forma muito rápida. Beleza? Agora vamos para a parte de mobile. Então, para você que quer criar aplicativos, você que gosta de mexer com aplicativos, quais linguagens você deve usar? Se você gostar de Android, para desenvolvimento Android você tem 3 que eu acho que são as mais famosas, que são React Native, então ali se você já conhece o React, é da mesma família. Você tem Flutter e você tem Kotlin. E agora para iOS, o que temos para iOS? Para iOS você tem Swift e Objective-C. Para desenvolvimento mobile eu sei que o React Native é muito famoso do lado do Android e Swift é muito famoso do lado do iOS. Então se eu fosse fazer uma aposta, eu faria nessas duas. React Native para Android, Swift para iOS. Agora, vamos falar de algumas linguagens aí de back-end que a gente não citou, mas por que eu não citei? Elas são Rust, Go, Elixir, Clojure e acredito que essas são as que eu gostaria de citar, que eu não falei sobre, e por que eu não falei delas. Rust é uma linguagem muito boa, mas o mercado dela ele não é tão forte ainda. Então, você que está de entry level, quer entrar como junior em Rust, não daria certo. Go ali das opções entre Rust e Go, eu iria de Go. Então, caso você queira
mexer com uma linguagem diferente das convencionais, eu iria de Go, é uma linguagem muito bacana ali para você mexer no back-end, mas eu também não citei justamente por causa dessa questão de entry-level e de mercado. Elixir. Elixir também é uma linguagem linda, incrível, eu adoro, inclusive foi criada por um brasileiro, mas é a mesma coisa, mercado. Então tudo que eu estou falando aqui nas minhas opiniões é em relação a coisas que eu já vi no LinkedIn enquanto estava me aplicando para a vaga e tudo mais. E Clojure é a mesma coisa, então Clojure é uma linguagem funcional, então caso você não saiba o que é uma linguagem funcional, uma linguagem orientada a objetos, você pode dar uma pesquisada. Eu não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo porque não é o propósito, mas Clojure não é uma linguagem, Elixir também é funcional, né? Mas eu não citei Clojure também justamente por causa de mercado. Então você percebe que todas elas eu falei de mercado. Dessas 4 que eu falei, Go é a que tem mais mercado, então se você quiser fugir, né, das linguagens convencionais de web e ir para back-end, Go é uma boa escolha. Bom, eu acho que é isso, galera. Eu falei sobre a maioria das linguagens, acredito eu, que estão ali no TOB Index, que eu baseei esse vídeo nas linguagens que estão lá. Não se esquece de se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais, Codando na Gringa em todas elas, beleza? Agradeço demais, tamo junto e até a próxima.